Falar. Pronto, agora está gravando. Já foi. Está gravando para você, para mim não. Não, tá sim. Tá Mas eu aparecendo. acredito, o meu é na roça, leva 2 horas para avisar. Gravação. Boa noite, gente. Que bom que a gente pode ir começar aqui. Eu preciso lembrar sempre que precisamos falar despacio. Nós estamos aqui no lançamento do livro Subjetividade, Sujeito e Vida, Diálogos com Fernando Gonzalez Rey. E hoje é 13 de junho de 2024. A equipe de Psicologia Sócio-Histórica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo reuniu-se hoje ao grupo de Epistemologia Qualitativa e Teoria da Subjetividade para juntos fazermos um lançamento nacional do livro Subjetividade, Sujeito e Vida, Diálogos com Fernando Gonzalez Rey, de autoria de Daniel Magalhães Goulart, que aqui está conosco, e o próprio Fernando. Editado pela editora Alínea, o livro está à disposição de todos e todas para que tenham a oportunidade de conhecer melhor Fernando e compreender sua produção tão importante e original. As inscrições para esse evento, muitos já devem ter feito, mas quem está aqui e não fez ainda, pode e quer comprar o livro mais barato, com preço especial, pode fazer a sua inscrição durante o nosso evento. A Márcia deve publicar aí no chat o link para que vocês possam fazer a inscrição. E é importante que façam, não só por causa do livro, mas para comprar o livro, né? Mas é importante que façam para a gente poder ter esse universo que esteve aqui conosco nessa noite maravilhosa. Para nós todos que adotamos uma perspectiva histórica na produção do conhecimento, é de grande importância se conhecer a vida de um autor, a vida e a obra se entrelaçam e se relacionam com o contexto em que a obra é pensada e produzida. É isso que nós temos hoje, neste livro, Teoria da Subjetividade, Sujeito, Autor, Vida e Morte. Lembramos que estamos com esse lançamento rememorando o Fernando, que faz 5 anos que nos deixou. Fernando morreu no dia 26 de março de 2019. Mas é importante também lembrar que Fernando faria 75 anos no dia 26 de junho próximo. Estamos aqui para torná-lo presente entre nós, com sua obra e sua vida. A equipe de Psicologia Sócio-Histórica da PUC de São Paulo está honrada com essa possibilidade de fazer esse lançamento. Agradecemos muito ao Daniel, à Albertina e todo o grupo pela oportunidade de fazermos esse lançamento. A editora Alínea aceitou nossa proposta de vender o livro hoje e amanhã por um preço camarada. Está vendendo por R$60 mais o frete. Nós estamos sugerindo que todos vocês aproveitem. Né? É só entrar no link, que também a Márcia põe aí no chat, para que possa comprar o seu livro. Nosso evento está organizado da seguinte maneira. Depois dessa abertura, nós vamos entregar a palavra ao Daniel, para que nos conte sobre o livro, sobre a experiência de escrever o livro com Fernando. Depois, nossa equipe de Psicologia Sócio-Histórica, eu, Odair, Ia e Graça, nessa ordem, faremos nossas falas trazendo alguns destaques que fizemos a partir da leitura do livro. E, por fim, Daniel volta para amarrar tudo. Abriremos, então, para algumas manifestações dos que aqui estão conosco. Pedimos que façam uma fala bem curtinha, mas eu lembro lá na hora que a fala tem que ser bem curtinha, de 1 minuto, 1 minuto e meio, para dar tempo de ouvirmos bastante gente. Né? Nós estamos também com o Bruno, que está aqui nos ajudando e vai reunir manifestações feitas no chat. Então, vocês podem também optar por manifestações no chat, que ele vai nos apresentar essas manifestações. Para comprar o livro, lembrem, é hoje e amanhã, por R$60, acessando, mais o frete, acessando o link indicado aí. Tá? É a editora Alínea que nos dá essa oportunidade. E vamos lá. Né? Recebemos carinhosamente como equipe a todos que aqui estão, como
grupo que trabalhava com o Fernando e que tem aí Albertina e o Daniel representando, mas com muita gente aqui fazendo parte, que faz parte conosco, né? Nós queremos receber todo mundo assim carinhosamente. Aqui na minha terra hoje, Jarinu, em São Paulo, está bastante frio. Então, ó, recebo assim acolhidinho todo mundo que está aqui, essa gente bacana que veio de outros países, tem vários cubanos aqui conosco e cubanas, né? Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço que relembra, que rememora e que abraça Fernando González Rey. Vamos lá, Daniel, agora é com você. Boa noite a todas e todos. Agradeço muito à equipe de Psicologia Sociohistórica da PUC de São Paulo pela organização dessa atividade. Equipe que está aqui representada pela Ana Bock, pela Graça Gonçalves, Ia Junqueiro, Daí Furtado, a Márcia Machado, que está nos bastidores, né, que tem sido essencial na organização e no planejamento da atividade, e agradeço também ao Bruno Kobuti, que está aí no apoio técnico de sempre. Eu sinto um prazer e uma emoção enorme, né, em estar aqui hoje, nessa mesa, ao lado dos meus colegas, né, e amigos, Ana, Graça, Ia e Odair. Eu sinto que essa atividade, ela reedita e dá continuidade a uma sequência de encontros, intercâmbios e boas discussões que remontam historicamente, né, ao início da década de 80, com o encontro entre Silvia Lane, né, inspiradora, promotora da equipe de Psicologia Sociohistórica da PUC, e Fernando González Rey, que foi primeiro em Havana, em Cuba, né, e depois disso eles voltaram a se encontrar outras várias vezes no Brasil, também em outros países da América Latina, no âmbito do movimento da psicologia social crítica latino-americana, e melhor ainda, esse encontro e interlocução não se restringiu aos dois, né, que foram bons amigos, mas se estendeu, né, aos grupos de pesquisadores e pesquisadoras e profissionais, né, formados, liderados por ambos, dos quais, né, eu sinto que todos aqui hoje fazemos parte de alguma forma, né? Que bom que, como grupos, né, podemos manter tantos encontros, né, projetos de colaboração, em que o diálogo, o afeto e a amizade seguem estando presentes, né? E estando aqui com vocês hoje, eu também vislumbro, né, claro, vários outros momentos que a gente vai seguir tendo no futuro. E muito especialmente hoje aqui, né, queria frisar isso, se reúnem pessoas que tiveram uma relação profunda com o Fernando González Rey, de boas discussões, de boas polêmicas também, diferenças, mas sempre com um profundo respeito, afeto e amizade. No meu caso, né, e me apresento assim nesse sentido, Daniel Goulart, né, o Fernando González Rey foi meu orientador de mestrado, de doutorado, e como costumo dizer, muito mais do que isso, né, foi um mestre da vida, foi um amigo, foi uma outra oportunidade que a vida me deu, de ter um outro pai e também um outro irmão, né. Eu gostaria também de destacar a presença da Albertina Mitrans Martins, aqui hoje nessa atividade, companheira fundamental de vida e de obra do Fernando, que foi e segue sendo para nós uma maestra, né, também com M maiúsculo, né, como o Fernando era, além de uma presença afetiva fundamental nas nossas vidas. A Albertina foi fundamental na produção desse livro, sobre o qual a gente vai falar hoje, né, em diferentes sentidos, desde o processo da construção do livro, a própria história que é abordada nele, né? Eu sei e sinto que o que a gente vai abordar hoje é também, de muitas formas, a sua história, Albertina. Destaco também a presença, né, de muitos colegas e amigos do grupo de estudos e trabalhos, subjetividade, teoria, epistemologia e método, grupo que foi fundado pelo Fernando e pela Albertina, do grupo de pesquisa que eu coordeno com o José Fernando Patinho Torres, né, atualmente na UNB, teoria da subjetividade, educação e saúde, e é uma alegria ver também muitas pessoas, né, ex-alunos, orientandos, colegas, amigos do Fernando entre nós, além de pessoas familiares, né, que são aí parceiros para toda hora. Sintam também meu abraço, como a Ana deu em vocês nesse momento.
Sobre o livro, né, já entrando um pouco nessa questão do livro, peço até para o Bruno colocar os slides aí, Bruno, se você puder. Eu gostaria de abordar alguns aspectos desse livro, né? Esse livro vai ser o fio condutor da nossa atividade, né? É um livro que foi publicado no final de 2023 pela editora Linha, né? O título é Subjetividade, Sujeito e Vida, Diálogos com Fernando Gonzalez Rey. Como mencionou a Ana, o livro está, né, com desconto especial, excepcionalmente hoje e amanhã, nesse site que está indicado, né, mas está no chat também, basta entrar, digitar o nome, enfim, fazer os passos aí necessários. Pode passar, por favor, Bruno. Eu gostaria de fazer algumas breves notas, né, sobre Fernando Gonzalez Rey, especialmente para aqueles que estão aqui e ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, né, ou conhecer a sua obra. O Fernando nasceu em Havana, Cuba, em 1949, veio a falecer em São Paulo, no Brasil, em 2019. Ele foi um psicólogo, acadêmico e educador cubano, com um amplo trânsito internacional, né, que desde 95, junto à Albertina, passou a residir no Brasil, né, se tornou também cidadão brasileiro, até o seu falecimento, né, em 2019. E o legado do Fernando, a obra dele, tem contribuições em diferentes campos, né? Para a pesquisa qualitativa, tem contribuições substanciais para a psicologia histórico-cultural, mas, sem dúvida nenhuma, o principal legado, né, a principal contribuição da obra dele é uma nova, complexa e influente teorização da subjetividade numa perspectiva histórico-cultural e elaborações epistemológicas, metodológicas relacionadas a essa proposta, né? A obra dele tem tido implicações para diferentes campos, né? Na psicologia sócio-histórico-cultural, na pesquisa qualitativa, né, várias reflexões epistemológicas, para o campo da educação, né, em diferentes linhas de pesquisa que foram continuadas, desdobradas e ainda seguem, né, sendo criadas novas linhas, no campo da psicoterapia, da saúde humana, da psicologia comunitária, né, entre outros. Próximo, por favor, Bruno. Queria destacar também que, na sua trajetória, o Fernando foi um membro ativo do movimento da psicologia social crítica latino-americana, né? Então, aí algumas fotos, registros de encontros, né? Onde ele pôde trocar, fazer vários intercâmbios com pessoas como Inácio Martim Baró, Silvia Lane, do Brasil, Maritza Monteiro, José Miguel Salazar, Wanda Rodrigues, que está aqui hoje com a gente também, que é uma alegria tê-la conosco. E ele recebeu o Prêmio Interamericano de Psicologia da Sociedade Interamericana de Psicologia em 1991 e também recebeu a medalha SCAR, que foi postumamente dada a ele em 2020. A SCAR é talvez a principal sociedade científica da abordagem histórico-cultural no mundo. Ele foi professor de diferentes instituições em diferentes países, né? Aí está uma lista, entre eles Argentina, Austrália, né? Em diferentes universidades no Brasil, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, na França, no México, Porto Rico, Reino Unido, entre outros lugares, né? Então, isso vai dando uma dimensão também do que Fernando pôde construir ao longo dessa trajetória. Próxima, por favor. A obra do Fernando Gonzalez Rey, e essa é uma elaboração da Albertina Mitrans Martínez, né, uma sistematização da obra dele, pode ser didaticamente, né, dividido em dois momentos. O momento da personalidade, né, que vai de 73 a 1997, onde a personalidade foi o foco teórico central da pesquisa dele em diversos campos, e um segundo momento, que é o momento da teoria da subjetividade da epistemologia qualitativa, que começa em 97, e ele tem, para além do ano do falecimento dele, porque ele tinha vários livros, né, artigos, esse livro, por exemplo, ele é coautor desse livro, que foram publicados até 2023. Próximo.
Essas são algumas obras expressivas do primeiro momento da obra do Fernando. Vocês podem ver que abordavam diferentes temas, né? Motivação moral, motivação profissional em adolescentes, psicologia da personalidade, a relação entre comunicação, personalidade e desenvolvimento, questões metodológicas de educação, né? Próximo, Bruno. E já do segundo momento, né, essas são algumas obras expressivas desse segundo momento, já enfatizando a subjetividade, né, como conceito central e, de fato, um sistema teórico orientado ao estudo da subjetividade, né, e vários livros dedicados à reflexão sobre o social, a psicologia social, a psicoterapia, subjetividade e saúde, o campo da psicologia da educação e da aprendizagem, para além de vários textos teóricos, textos de pesquisa que enfatizam a pesquisa qualitativa e também do próprio legado de Vygotsky, da psicologia histórico-cultural. Próximo. Esses são livros editados, né, organizados por ele, que foram organizados em inglês, né? Nos últimos 10 anos, Fernando teve uma ênfase nas publicações em inglês, isso, sem dúvida nenhuma, possibilitou um alcance, né, e novas interlocuções que têm desdobramentos, né, e seguem tendo desdobramentos até os dias atuais, e seguramente seguirão tendo. E, próximo, por favor, Bruno. E eu gostaria de enfatizar, né, assim, nessas breves palavras iniciais, esse é um livro que é uma pedra angular, vamos dizer assim, né, um livro que marca o giro do primeiro para o segundo momento da obra dele, né, Epistemologia Qualitativa e Subjetividade, foi lançado em espanhol simultaneamente no Brasil e em Cuba, né, um livro onde já começa a trazer a subjetividade não somente como um novo conceito no enfoque histórico-cultural, mas como um sistema teórico orientado à compreensão da complexidade do funcionamento humano no âmbito da cultura, né? Fernando traz uma definição e trabalha muito o conceito, uma definição ontológica de subjetividade como um sistema simbólico emocional, que tem uma gênese nos processos da cultura, né, nas questões de linguagem, dos discursos, das construções simbólicas, né, que historicamente vamos elaborando como humanidade, mas em sua unidade indissociável com a emocionalidade, né? E nisso reside o caráter singular, né, de indivíduos, grupos sociais, instituições, né? E analisar e pensar a subjetividade nesses campos tem implicações diversas, né? Um conceito muito importante para o Fernando, né, desde o início dos seus estudos, é o conceito de sujeito, né, que foi um conceito que foi se modificando ao longo da sua obra, e ele chega à definição e à ênfase do sujeito como um indivíduo ou um grupo social que é capaz de gerar alternativas de subjetivação a um espaço social normativo, né? É uma teoria, portanto, que também está muito voltada à explicação, a gerar inteligibilidade sobre os processos de ruptura, sobre a criatividade, sobre os processos de inovação, né, que existem tanto no ponto de vista individual como social, né? Essa perspectiva, próximo, Bruno, tem implicações epistemológicas e metodológicas, nós não vamos entrar nisso hoje, né? Mas só para deixar frisado, que existe uma relação, uma articulação indissociável, né, entre teoria da subjetividade, epistemologia qualitativa e metodologia construtivo-interpretativa. Próxima, Bruno. Também para dar essa representação desse quadro, né, do autor, que foi Fernando, muito prolífico, produtivo, né, ele publicou 30 livros autorais ao longo da vida dele, né, organizou 10 livros, publicou 94 capítulos, 132 artigos científicos, em diferentes idiomas, né, espanhol, português, inglês, francês, russo, né, e é um referencial que vem tendo ao longo dos anos um impacto
regional e internacional crescente, né? Algumas expressões disso, né? A gente tem já mais de 200 teses de doutorado e dissertações de mestrado a partir desse referencial, né? Ou em diálogo com esse referencial, diferentes grupos de pesquisa e estudo e trabalho nacionais e internacionais, né? Temos organizado simpósios de epistemologia qualitativa e teoria da subjetividade, né? Já tivemos 2 edições nacionais brasileiras, mais 2 edições também ibero-americanas, né? A equipe sócio-histórica tem sido aí uma parceira desde a primeira edição, assim como várias outras pessoas que estão aqui hoje com a gente, né? Têm participado, e também em outros países da América Latina, como Chile, Colômbia, Cuba, Peru, né, têm desenvolvido atualmente redes acadêmicas relacionadas à teoria da subjetividade e à epistemologia qualitativa. Próximo, Bruno. Falando nesses 5 minutinhos, o contexto do livro, que é o foco da atividade de hoje, trata-se de um livro que é baseado numa série de diálogos que eu tive com o Fernando Gonzalez Rey ao longo de 2018 e nos meses de 2019 que antecederam seu falecimento, em 26 de março desse ano, né? Esses diálogos, eles abarcam aspectos centrais da sua biografia, historiografia e das suas reflexões sobre a psicologia, a sociedade, a cultura, as relações humanas e a vida em geral. Próximo. Eu diria que o propósito central do livro, né, é lançar luzes sobre a inextricável relação entre a vida e a obra de Fernando Gonzalez Rey, né, entre a pessoa, o cientista e o educador, abordando, né, para isso, suas elaborações sobre a riqueza das experiências cotidianas, né, com seus matizes culturais, relacionais, afetivos, muitas das tramas culturais, sociais, institucionais, políticas, né, que atravessaram a história dele, e também profundas elaborações sobre a psicologia humana. Fernando é muito conhecido pelas teorizações dele sobre a subjetividade, né, sobre as reflexões sobre ciência, sobre a psicologia. No entanto, é interessante que a matéria-prima das suas teorizações, ela foi relativamente pouco registrada por ele, né? Essas experiências, o que aconteceu, né, no seu processo de vida. E certa vez o Fernando me falou assim: às vezes eu tenho vontade de escrever uma autobiografia, não para enaltecer minha trajetória individual, mas porque nela se articulam mundos que poucas vezes se encontram, né? E ele me disse que estava concentrado demais na psicologia, no tema da subjetividade, para se dedicar a isso. E ele falava, e eu prefiro conversar sobre esses temas do que escrever sobre eles, né? E foi nesse momento, ainda em 2017, que surgiu a ideia do presente livro, né? Por ter tido a oportunidade de conviver de forma muito próxima ao Fernando nos últimos anos da vida dele, esses diversos temas eram né, parte das conversas nossas, né? Como eram parte da sala de aula, de conversas entre amigos que ele tinha, né? Então eu propus um projeto baseado em sessões de diálogo entre nós dois, nas quais ele pudesse abordar esses vários aspectos da trajetória que ainda não haviam sido registrados da forma como ele preferia, que era conversando. Aí ele se entusiasmou com a ideia, a gente já começou a bolar um projeto, ele fez parte, portanto, né, da definição do projeto, dos temas, né? E as sessões de diálogo ocorreram nos apartamentos dele de Brasília e de São Paulo. E a ideia de diálogos é importante, né? Porque o diálogo, ele, de alguma forma, permite superar a formalidade textual de uma escrita e de uma lógica, né, limitada ao esquema de pergunta-resposta, né? Então a gente tinha comentários, provocações, contava um caos, né? Questões inesperadas iam surgindo, né? Essa imprevisibilidade informal de uma comunicação que fez parte desse projeto, né? Então, as sessões de diálogo foram muitas horas, né, de conversa, até a gente esquecia, ele falava, até esqueci que eu estava gravando, elas foram transcritas por Laura Rojas Vidal-Reta, né, que era, então, orientanda de doutorado do Fernando, na Faculdade de Educação da UNB, e, posteriormente, elas foram trabalhadas, organizadas e traduzidas por mim ao português, né, com a inestimável
colaboração da Albertina. Nesse processo, a Albertina não somente revisava o conteúdo dos capítulos, me advertia do que precisava ser esclarecido, notas de rodapé que precisavam ser escritas, né? E várias ideias, né? Introdução das fotos de infância, da adolescência. A gente contou com a ajuda e apoio dos filhos do Fernando no decorrer desse projeto. Próximo, Bruno. O prefácio do livro, né, é de autoria da nossa colega e amiga Wanda Rodrigues Arocho, que é professora emérita da Universidade de Porto Rico, também Prêmio Interamericano de Psicologia, que temos a alegria de ter conosco aqui hoje na atividade. E ela faz uma síntese muito interessante sobre as maneiras que ela considera que esse livro pode ser lido, né? Ela fala que o livro pode ser lido como uma reflexão do Fernando nos últimos 2 anos sobre a sua intensa vida e prolífica obra, como uma retrospectiva das condições históricas, culturais e sociais que configuraram sua subjetividade em diversos tempos e espaços, como relato das influências filosóficas e teóricas, né, expressas nas relações intertextuais, subjetivas, que forneceram aí insumos, ferramentas para elaborar, né, a proposta teórica, epistemológica e metodológica dele, né? Então, em diferentes leituras são possíveis, né? Próximo, Bruno, por favor. Essas e outras leituras, para mim, elas são indissociáveis do pensamento, né, que foi selecionado como epígrafe do livro, do Maurice Merleau-Ponty, que diz: é certo que a vida não explica a obra, porém é certo que também se comunicam. A verdade é que essa obra a fazer exigia essa vida, né? E esse é um trecho, né, de uma passagem do texto A Dúvida de Cézanne, do Merleau-Ponty, que veio e nasceu de reflexões advindas dos próprios diálogos com Fernando. Em certa altura, ele falou: na teoria da subjetividade encontra-se uma história acadêmica, mas também uma vida. Muitas das coisas que aparecem aí são a minha própria história, né? Então, do meu ponto de vista, a riqueza do livro, né, ela está menos em descrever uma trajetória de vida, a obra, ou oferecer explicações cabais para a forma com que a produção científica tomou ao longo do tempo. Eu acho que o propósito maior do livro, né, é lançar luzes sobre as vias de comunicação entre a vida e a obra, em Fernando, né, fazendo vibrá-las, né, com isso gerando novas possibilidades de registro e entendimento. Então, reside nisso, a meu ver, o valor acadêmico-científico do livro, inclusive, né, porque ao compreender a trajetória de vida do autor, né, nas suas dimensões sociais, afetivas, relacionais, políticas, filosóficas, né, seguramente amplia as possibilidades de compreensão da obra, né? Especialmente da teoria da subjetividade, né? Da sua significação para compreender processos humanos. Próximo, já estou finalizando aqui. E o livro ele foi organizado em temas abrangentes, né? Que no decorrer das próprias sessões de diálogo ofereceram uma referência para inspirar os rumos da conversa, né? Cada tema corresponde a um capítulo do livro. Então, a gente aborda aspectos e momentos marcantes da família dele, infância, adolescência, da vida adulta, passando pelas experiências com a Revolução Cubana, a formação dele em psicologia, os doutorados que ele fez na antiga União Soviética, a participação dele no movimento da psicologia social crítica latino-americana, suas vivências como pesquisador na Guerra da Angola, a migração para o Brasil, né? A sua experiência com câncer também, com a enfermidade que deu fim à vida dele, mas com profundas reflexões, né, sobre a morte e a vida. E claro que seria impossível, né, nem é o objetivo da atividade esgotar o conteúdo do capítulo, até porque não teria sentido ler o livro depois, mas não é isso. Eu acho que o nosso esforço aqui, né, a gente tem conversado várias vezes ao longo dos últimos meses para elaborar, né, pensar um pouco na proposta, vai ser destacar alguns aspectos presentes no decorrer dos capítulos, né, articulando algumas impressões, reflexões, causos, né, da convivência com esse grande autor, mas que eu acho que todos nós coincidimos fundamentalmente que foi um grande ser humano, né, Fernando González Rey. Próximo, e antes de passar a palavra para os meus colegas, voltar para a Ana,
Queria só dizer que existe um site, né, fernandogonzalesrey.com, é um site que também tem tido muitas visitas, tem sido acessado por diferentes pessoas, diferentes partes do mundo, em que tem artigos diversos, capítulos de livros, um conjunto de vídeos do Fernando, né, produções do grupo atual da subjetividade. E próximo, Bruno, e para finalizar esse momento da fala, eu trago as palavras do próprio Fernando para inspirar um pouco a nossa conversa, né, no qual ele faz uma profunda reflexão sobre a sua vida, tendo plena consciência de que a morte se aproximava, né? Essa reflexão ele fez menos de 2 meses antes de falecer. Ele disse assim: houve um momento em que eu tinha muito medo e era muito covarde. Aparentemente, eu era muito valente, mas tinha muito medo da morte, quando eu tinha 30 anos. Aquela época, eu tinha um sistema de projetos impressionante. Hoje, sigo tendo muitos projetos, porque, paradoxalmente, tenho uma lucidez intelectual como nunca tive. Mas devemos sair do nosso antropocentrismo de pensar que somos o centro do mundo. Não, nós não somos. Acredito que vivi uma vida boa, produtiva e feliz, com uma família feliz, cheia de experiências de todos os tipos. Tive uma vida tão intensa que, às vezes, uma pessoa que vive 90 anos não tem. Eu poderia escrever um livro da minha vida como o que Neruda escreveu, Confiesso que he vivido. Então, quando a morte chegar, como deve acontecer, eu escreveria que sou privilegiado por ter chegado aos 70 anos assim. Então, com isso, eu devolvo para a Ana, para a gente seguir conversando. Muito bem. Muito bom, Daniel. Só preciso confessar de início que a minha primeira frase era essa aí. Mas eu escolhi para começar o meu trecho exatamente essa frase que o Daniel destacou, né? Que é muito forte no livro. Mas quero começar dizendo assim: nós dividimos, acho que o Daniel já anunciou isso, que nós dividimos em muitas partes, né? O livro fomos escolhendo trechos e fomos, então, comentando e nos preparando para fazer aqui uma fala curtinha, para a gente poder ter aí bastante gente participando, né? E quero dizer que o estilo conversa, que também o Daniel destacou, é muito gostoso acompanhar a conversa feita. E é interessante, porque às vezes a gente vai... Bom, a gente ouve, né? Não precisa dizer, acho que todo mundo que está aqui sabe que a gente ouve o livro, né? A gente é o jeito do Fernando falar que está ali, e a gente então é capaz de ouvir, e aí a gente tem de vez em quando assim uma pergunta para o Fernando, e aí o Daniel faz. E outras horas a gente tem uma pergunta para o Fernando e o Daniel não faz, né? E aí a gente fala, não sei isto. Mas o livro todo tem muito conteúdo, portanto, quase nada fica sem ser respondido, né? Então, eu inicio aí a minha parte, né, com essa, não vou repetir a frase que já está aí, foi colocada, né, pelo Daniel, é uma frase forte do livro, e que é interessante, né, como ele no dia 31 de janeiro de 2019, que eu acho que ele disse ao Daniel essa frase, né, um pouquinho antes de morrer. E ele fala: eu poderia escrever um livro da minha vida como que Neruda escreveu, confesso que vivi. Então, quando a morte chegar, como deve acontecer, eu escreveria que sou privilegiado por ter chegado aos 70 anos assim, né? Valorizando a lucidez intelectual que ele mesmo diz nunca, não imaginava ter, né? Bom, Fernando foi um sujeito da sua própria vida. É isso que a gente percebe no livro. Foi um ator que governou sua vida e a aproveitou, transformando-se sempre, transformando-a sempre em produção teórica e em produção afetiva. Valorizou cada momento, valorizou as parcerias e as companhias que teve na vida e dividiu conosco, leitores. Abriu seu coração. Fernando estava no final da vida quando contou a Daniel
todos os trechos vividos. Foi capaz de perceber os sentidos que as experiências possuíram e como foram se enredando e se articulando para chegar naquela lucidez que ele mesmo indica. Esse trajeto é história com H maiúsculo, e seu relato é carregado de historicidade. Fernando soube valorizar cada momento e cada experiência que ele teve. Fernando deu trabalho, conto para vocês, talvez muitos não saibam. Fernando deu, e eu não conto tudo, né? Eu me surpreendi. Fernando deu trabalho e deu preocupação à família dele, em especial ao pai dele. Jovem, foi ousado, ele esteve preso em um reformatório juvenil, conto isso para vocês. E conto porque é importante, é uma experiência importante relatada pelo Fernando, né? Esse momento, ele leva, são vários, né? Depois, conta bastante tempo essa história em que ele teve no reformatório, né? O relato é ótimo, a vida vivida ali e o aprendizado que aquela experiência lhe possibilitou para depois, estudante de psicologia, tornar-se capaz de uma compreensão dos sujeitos que é inigualável. Reformatório, Granja, Partido Comunista, Faculdade de Psicologia, União Soviética, paixões, amizades, tudo se articula ali à nossa frente na vida de Fernando. Nada fica solto, nada parece ficar de fora. O drama humano passa a fazer parte, então, dos seus interesses. A experiência que ele teve é significativa, e ele diz o quanto o drama humano passou a fazer parte, porque ele, lógico, num reformatório, né, ele encontra dramas. E como aqueles dramas passam a fazer parte dos seus interesses. A realidade passa a ser olhada e lida em seu movimento que permite a constituição de um sujeito único, mas carregado de experiências diversas e contraditórias. A diversidade de Fernandos que Fernando carregou permitiu a ele olhar os sujeitos sem buscar uma coerência falsa, forçada. Ao contrário, permitiu olhar a riqueza que cada um de nós carrega em si, constituindo um sujeito diverso e criativo, autor importante de sua história, o sujeito como sistema. A perspectiva histórica que Fernando coloca em sua obra estava ali, sendo aos poucos forjada. Quando um dia debatemos no restaurante da PUC, eu, Fernando e outras, provavelmente a Ia, Odair, Graça, nós debatemos sobre o título das nossas identificações teóricas. E nós dizíamos, nós somos sócio-históricos. Por que você fala que você é histórico-cultural? E ali ficamos no embate, o que era melhor, sócio-histórico ou histórico-cultural? E depois de uma disputa pelo melhor nome, chegamos juntos a uma conclusão. Não importa o nome exato e nem igual que a gente possa dar às nossas leituras. Importa, sim, que ele carregue e se anuncie pela palavra histórico. Né? Desde que tivesse a palavra histórico, era importante. Então, nós saímos dali e dizemos, tá bom, então a gente continua sócio histórico e você continua histórico-cultural. Né? Foi muito interessante e sabíamos que a melhor coisa talvez fosse dizer sócio histórico-cultural, mas isso não importava. Isso nos unia muito, o histórico nos unia muito. Essa leitura da vida em movimento, Fernando colocou isso com força, né? Com importância. Fernando colocou o sujeito e a subjetividade como suas grandes preocupações, ao lado das questões epistemológicas. Isso acho que Daniel já anunciou aí, ficou muito evidente. Não hesitou em repensar a subjetividade, buscando superar dicotomias que colocavam o sujeito de um lado e a vida vivida e o contexto social do outro. Né? Ele buscou articular isso tudo num sujeito, tudo isso numa vida. Né? As amizades com Baró e com Silvia Lane estão no livro. As críticas a Baró e a Silvia Lane também estão no livro. Fernando era capaz de um debate sincero e afetuoso, um diálogo de verdade,
O afeto para Fernando podia se manifestar como crítica, porque isso significava importância à produção do outro. Relações afetivas marcam o livro nas histórias que conta e nas críticas que faz. A valorização do outro se traduz na força que o sujeito tem na obra de Fernando. São muitos os personagens da vida que vão aparecendo nas linhas do livro e vão recebendo elogios e críticas, afetos e inquietações teóricas. Salazar, Guevara, Moscovici, Paulo Freire, Marisa Monteiro, Amália Blanco, Maria Auxiliadora Banks e, claro, Silvia Ibaró. Por fim, no trecho que me coube destacar, há a inserção de Fernando na psicologia da América Latina. Fernando se tornou um psicólogo e um teórico do mundo, mas suas raízes cubanas e seus pés pisaram com vontade, com garra, com empenho nas terras da América Latina. O Brasil acolheu Fernando de braços abertos. A psicologia brasileira valorizou enormemente sua contribuição, suas reflexões e sua produção. Por isso estamos aqui, gente. Fernando tornou-se brasileiro e nós temos orgulho disso. Albertina tem importância decisiva em toda essa história, que quero destacar por fim. Eu, por exemplo, conheci Fernando pelas mãos de Albertina. Primeiro eu conheci Albertina, depois eu conheci Fernando. Foi ela que trouxe Fernando para nós, na PUC de São Paulo. Foi ela que trouxe Fernando para a equipe de sócio histórica. Obrigado, Albertina, por ter trazido Fernando para nós. E vamos ao Fernando brasileiro. E para isso eu passo a palavra ao Odair Furtado, membro da equipe de sócio histórica da PUC de São Paulo. Agradeço a todo mundo que está aqui. Bem, obrigado, Ana. Cumprimento ao Daniel, amigo querido, cumprimento a Albertina, cumprimento a todos os companheiros e companheiras presentes aqui nessa transmissão e essa homenagem ao Fernando González Rey. Quero dizer inicialmente que não é fácil estar aqui no lançamento do livro e nessa homenagem ao Fernando, por conta de que tanto a leitura do livro quanto esta conversa que estamos fazendo traz muitas lembranças. Traz muitas lembranças e, evidentemente, a falta imensa que o Fernando faz. Falta imensa de um homem com a sua capacidade intelectual e produtiva, como já foi dito aqui bastante, mas fundamentalmente pela figura afetiva que o Fernando era e a maneira carinhosa com que nos relacionávamos, todos nós, principalmente desse grupo que está aqui no momento, o grupo da psicologia sócio-histórica. Esse trecho que me coube aqui, e preciso aqui, que é um trecho bastante importante na vida do Fernando, um momento de transição e um momento bastante delicado. Eu tenho que me policiar aqui, porque a Ana pediu que a gente falasse por 10 minutos, então, com isso, tenho que, evidentemente, resumir bastante tudo aquilo que eu gostaria de falar. E vou fazer mais ou menos no estilo, que é o estilo do relato do Fernando e do Daniel no livro, tá? Misturando as coisas, misturando o afeto e misturando o registro histórico. Tá? O Fernando, bem, sempre que nos encontrávamos, era sempre bastante efusivo. Tá? Ana e eu nos lembramos dos tapas que nós levamos nos ombros, para ficar roxo, com a efusividade do Fernando, e muitas oportunidades. E ele sempre que me via, por conta
do Cavanhaque, que era um pouco maior quando tempos atrás, e por conta da minha trajetória política me chamava de Trotsky. E eu aproveito esse apelido que ele me dava carinhosamente para dizer que eu fui um militante trotskista na minha juventude, o Fernando sabia disso, e me mantenho assim simpatizante da Quarta Internacional. Então, as companheiras cubanas e os companheiros cubanos aqui presentes vão saber que a minha conversa e a minha leitura da relação com o Fernando tem esse viés, eu não consigo, evidentemente, me deslocar dele. E essa convivência foi uma convivência profícua, estivemos muitas vezes juntas, junto com Albertina, outras não, estivemos juntos na casa dele, na minha casa, estivemos em encontros em Caracas, encontro no Chile, e, enfim, foi muito intensa essa relação. E lá pelas tantas, eu pergunto para o Fernando o que o levou a escolher o Brasil naquele momento em que ele sai de Cuba. Tá? Ele me respondeu nessa conversa que a escolha é porque o Brasil representava um futuro na América Latina. Eu perguntei ao Fernando nesse momento assim, como ele chegava a essa análise. Tá? E o fato é que, de uma certa maneira, ele estava correto. Desde o primeiro governo Lula, há uma expansão, tanto do PIB, mas uma expansão geopolítica do Brasil, que leva a ele ter, de fato, uma importância na América Latina e uma importância na construção dos BRICS, e, com isso, uma importância mundial que se mantém até os dias de hoje. O Fernando vislumbrava essa condição, dizendo isso vai, de alguma maneira, alavancar as condições materiais para o Brasil avançar na produção científica. Estava correto. Agora, a escolha da sua vinda ao Brasil foi uma escolha dramática. E aí eu preciso falar de algo que eu tenho muita proximidade com o Fernando. Porque a saída dele de Cuba tem a ver, em parte, com o desenvolvimento da sua trajetória intelectual. Ele se dispunha, juntamente com a Albertina, a fazer essa experiência internacional com base ali no Brasil e base na Universidade de Brasília, da maneira como ele relata, tá? E a escolha da universidade como um centro importante de produção de conhecimento no Brasil. E a decisão do casal de que a Albertina deveria focar nessa circunstância, e ela presta o concurso, é aprovada e se transformou numa grande pesquisadora e docente da Universidade de Brasília, deixando marcas indeléveis. Tá? Aproveitando essa lembrança da Albertina, essa trajetória, nessa vinda para o Brasil, tá? O Fernando relata que importante mesmo em Cuba era a Albertina, importante na Universidade de Havana era a Albertina, ele procurava seguir os passos da Albertina. Tá? Essa importância da Albertina era decisiva, tá? Ali na relação deles. Essa decisão de passar esse período no Brasil implicou num
não vou chamar de divergência, mas implicou num conflito ali com os dirigentes do Partido Comunista Cubano. Tá? E isso o Fernando conta, em parte por conta das críticas que ele fazia às condições de vida, da vida cubana, e em das condições que ele vivia na universidade e nas relações políticas que ele construía ali na universidade. Ele foi diretor da Faculdade de Psicologia, ele foi vice-reitor na Universidade de Havana. Tá? E, evidentemente, isso implicava em posicionamentos e, eventualmente, em discordâncias em relação a essa política. Tá? Então, isso fazia do Fernando alguém que era crítico, tá? a determinadas circunstâncias. Tá? E a sua vinda ao Brasil tinha um prazo. Ocorre que, nesse momento, estando no Brasil, tá, a Albertina adoece, um adoecimento com uma certa gravidade, precisou ser hospitalizada, e exatamente nesse instante vencia o prazo da volta do Fernando, penso que da Albertina também, para Cuba. E ele justifica que a Albertina estava nessa condição de saúde, não poderia viajar, mas ele estava em Cuba. Tá? Eu me encontrei, juntamente com minha esposa, Lumena, eu viajei para Cuba nesse período, e me encontrei com o Fernando em Cuba. Fernando me mostrou uma Havana que certamente nenhum turista tem condições de conhecer. Andamos horas e horas pelas calles de Havana, até chegar à casa dos pais da Albertina, onde fomos, assim, carinhosamente recebidos, e convivemos ali com um lar cubano, e soubemos de histórias, tanto histórias de Albertina, histórias dos filhos, histórias dos netos, e foi, assim, um momento, assim, muito fraterno e muito gostoso. Tá? Aí, voltando a essa história, esse momento, ao conflito de Fernando com a burocracia do Partido Comunista se exacerba, porque ele precisava voltar para o Brasil, ele precisava reencontrar a Albertina, ele precisava cuidar da saúde da Albertina naquele momento, era sua preocupação central. E aproveita um convite para um evento em Caracas, tá? E avisa aos interessados ali em Cuba que precisava necessariamente passar pelo Brasil. E, nesse momento, a relação, tá, se estremece de tal maneira que Fernando não consegue voltar para Cuba por um bom tempo. Essa história, curiosamente, conversei inúmeras vezes com o Fernando. Não tive, assim, coragem de perguntar para ele qual que era o motivo dessa crise. Tá? E fiquei sabendo disso detalhadamente com a leitura do livro e as perguntas feitas pelo Daniel. Me emocionei muito. Por quê? Porque Fernando não tinha essa pretensão de permanecer no Brasil por esse período. Tá? Fernando se mantinha um socialista, ele tinha isso como um princípio, e se mantinha fiel ao Partido Comunista Cubano.
apenas reivindicando a condição de crítica a questões e táticas e estratégias que ele não concordava. Ele fala num determinado momento que seria importante que o Partido Comunista Cubano tivesse permitido a fração, tivesse permitido que as minorias dentro do partido pudessem se manifestar e obedecesse aquilo que é um lema leninista da construção partidária. Não importa que seja partido único. O que deveria ocorrer é aquela máxima que diz: toda discussão interna, toda ação unificada. Essa questão estava posta ali, está posta no livro pelo Fernando. Isso nos aproxima de uma maneira impressionante. Quero dizer que para os brasileiros isso é mais ou menos o que ocorre com o Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil e as suas tendências. Só não é exatamente aquilo porque o Partido dos Trabalhadores não é um partido socialista e nem segue os princípios partidários leninistas, mas há uma semelhança que é essa possibilidade de expressão das minorias. Com isso, Fernando se estabelece no Brasil. Exatamente nesse momento, como colocou o Daniel, ele, aí não exatamente por estar no Brasil, mas por conta do desenvolvimento intelectual da sua obra, Fernando tem uma obra, o Fernando encontra a subjetividade como objeto. Essa discussão é bastante importante. Essa discussão foi feita intensamente entre o grupo da psicologia sociohistórica e o Fernando. Há um momento, um lance que Ana, eu, Graça e Ian participamos intensamente, porque a Silvia Lene tinha uma birra com o termo subjetividade. Ela não queria ouvir falar do termo subjetividade. E nós tivemos a missão de aproximar, nesse momento, porque eles já se conheciam, evidentemente, o Fernando e a Silvia, para discutir a história da subjetividade. E promovemos esse encontro, e o encontro foi muito feliz. A Silvia se convenceu de que o caminho poderia ser esse. E quero dizer, assim, para encerrar, que isso teve uma importância fundamental no grupo de São Paulo, no grupo Ana, Graça, Ia, eu e outros mais que estão aqui, porque a noção de subjetividade social, que já estava sendo desenvolvida desde ali de 1997, um pouquinho antes, talvez, ela nos leva a pensar as dimensões subjetivas da realidade. Então, há uma certa comunhão nessa discussão sobre subjetividade e há um bom pedaço do Fernando aqui entre nós. Eu disse que não era fácil falar em 10 minutos, então eu deixo uma reticências aqui, porque há muito mais coisa para ser dita. E ele ia dizer, não mostrasse aqui os 15 minutos. Muito bom, Nair, muito gostoso. Então, vamos continuar rapidinho, né, para a gente poder... Vamos lá. Esse tempo, eu vou passar a palavra, então, à professora Wanda Maria Junqueira de Aguiar, a nossa IA, para que ela possa, então, contar do trecho dela, do trecho que ela destacou. Bom, gente, primeiro eu reitero aqui os agradecimentos que a Ana fez, né, pelo convite da Albertina e do Daniel, de nós estarmos juntos aqui nesse lançamento, né? E
Realmente é muito bom estar aqui, né? Um lugar de encontro com tantas pessoas queridas, unidas, né? Pela amizade, pelo carinho e pela admiração pelo Fernando, né? E preocupadas com a continuidade do seu pensamento, da sua obra, e este livro realmente eu acho que é mais um passo para isso, né? Bom, esta obra, quer dizer assim, acho que como gostaria o Fernando, eu acho que ela se constitui numa motivação, numa provocação para novas reflexões e produções. Eu acho que este é o pensamento do Fernando, né? E a gente está aqui para comemorar a vida, né? Enfim, eu quero começar lembrando de um trecho do livro do Fernando, e, claro, um livro vivo, né, maravilhoso, acho que em todos os sentidos, né, teoricamente, metodologicamente, existencialmente, enfim. Mas nesse trecho, o Fernando está discutindo como as culturas são próprias, são diferentes, né, de cada povo, né, e ele está falando disso como um cubano que chega no Brasil, enfim. E aí, neste trecho, ele está se referindo à questão da crítica, né? Crítica feita aos trabalhos acadêmicos, feita nas bancas, enfim. E ele fala das contradições e desafios encontrados no papel do educador, né? Bem, esse trecho, eu acho que eu preciso falar, não é a troco de nada que ele me chamou a atenção, porque o Fernando participou da minha banca de doutorado, tanto da qualificação como da defesa, né? Então, quando eu vi esse trecho, eu lembrei, assim, voltei, principalmente na qualificação, né? Porque nesse trecho ele vai estar falando que, assim, a questão cultural, que alguém que vem de Cuba, ele fala, uma pessoa, um cubano, que vá participar de um debate e alguém pergunte para ele assim, aí, o que você achou, tal, e se essa pessoa começar, olha, o trabalho estava bom, mas sabe, e daí eu abro aspas, e o Fernando fala assim, o cara vai falar, ô compadre, vá direto ao ponto. Você tem que criticar, você tem que falar, enfim, né? Que é esse jeito que esse livro tem de ir colocando a gente vendo o Fernando falando, né? E aí ele vai falar, ele vai afirmar que ele tem uma certa frontalidade nas formas de discutir, né? E que no Brasil ele tentava muitas vezes ser mais polido, ele que usa o termo polido, né? E eu fiquei vendo lembrando, né, que essa é uma marca do Fernando, né? A criticidade, né? O Fernando, eu acho que isso tem muito a ver com o que o Odair coloca também, né? O Fernando nunca se eximiu de se posicionar, de ousar, sempre apresentando argumentos, se expondo, ele dizia, eu me exponho mesmo, eu lembro dele conversando, olha, eu falo as coisas que eu estou produzindo, e as pessoas que critiquem, né? Mas sempre de um modo fundamentado, respeitoso e muito afetivo, né? E ele vai dizer, então, quer dizer assim, bom, isso, para mim, assim, foi uma coisa que na qualificação ficou muito forte, né? E ele vai dizer ainda nesse trecho que o mais importante não é ser polido ou não polido, né? E eu senti muito isso na relação com ele, que eu estava começando a conhecer o Fernando, né? Isso foi em 1996. Que o que é importante, ele vai dizer no livro, e isso acho que eu senti muito bem, que o importante é o compromisso que ele tinha com a educação, o compromisso que ele tinha com o desenvolvimento do outro e com a produção de conhecimento, vide a produção que ele teve, né? E que não se produz conhecimento sem ousadia, sem criatividade, né? Não se produz conhecimento se repetindo e tendo medo, né? E foi isso que eu senti desde a qualificação. O Fernando mudou o rumo do meu trabalho, a Bárbara era minha orientadora, também ficou encantada com as questões que o Fernando trouxe, que eu deveria trazer a noção de sentido, significado, enfim. E agora, claro, eu não nego que eu não tenha ficado assustada. Eu fiquei assim, meu Deus, né? Mas eu fui entendendo a importância dessa criticidade aliada ao afeto, né? E aí, um pouco mais para frente no livro, ele vai afirmar
que, então, o caso não é simplesmente ele se adaptar, ou os brasileiros se adaptarem, enfim, mas que será nas relações, ele fala, vai ser nas relações estabelecidas que novos processos vão ser gerados, né? Novas formas de se colocar surgem, novas formas de se relacionar, gerando novas possibilidades, né? Isso é bem o jeito de análise do Fernando, né? Compreendendo assim os movimentos geradores de subjetividade. Bem, e tem um outro momento também do livro que me tocou bastante e que saltou assim aos meus olhos, a importância da obra do Fernando internacionalmente. É chocante, né? E o Daniel já falou bastante disso, eu não vou falar muito mais disso, mas, assim, eu só quero dizer que é impressionante o tanto de parcerias que o Fernando estabeleceu, artigos publicados, livros, enfim, na América Latina, Estados Unidos, América Central, Europa, enfim, e que isto é algo que já era uma coisa que a gente sabia, de certa maneira, mas que no livro, quando eu li, eu me lembrei de um episódio, né? E como que ele revolucionou, né? Com essas parcerias todas, como ele revolucionou formas de se pensar o sujeito e a subjetividade, né? Mas, mais especificamente, me chamou a atenção, porque me evocou algumas lembranças do SCAR, essa associação, o SCAR, que faz congressos de tempos em tempos, né? São congressos internacionais que reúnem, sei lá, pesquisadores que se dizem sócio-históricos, históricos culturais da atividade, enfim, é um grande evento extremamente representativo das pesquisas no mundo, e teve um SCAR que foi em Roma em 2011, e eu estive em Roma nesse congresso, e presenciei aí a força e o impacto da produção do Fernando. Ele participou de uma mesa redonda com a Marianne Fleer, eu acho que estava o Verezov, eu acho que o Daniel também estava, enfim. Mas esta mesa, eu, lendo o livro agora, eu lembrei da cena que foi uma mesa de um grande sucesso, foi impactante, né? A partir da perspectiva histórico-cultural, que é de onde o Fernando falava, né, ele mexeu com as ideias que circulavam no Congresso. E aí o que ele tratou, né? Ele tratou dessa questão, que também já foi abordada aqui pelo Daniel, da questão da unidade do afetivo e do cognitivo. A fala dele foi apresentando com muita força e clareza como nós não podemos transformar o afetivo num epifenômeno, né? Isso com clareza e com uma extrema profundidade, né? Ele afirma, neste momento, a importância teórica da compreensão, abro aspas, né, da unidade do mundo das emoções com o mundo simbólico. Foi boa demais, gente, e foi muito instigante. E isso, em 2011, eu lembro que mobilizou demais as pessoas, né? E eu confesso que percebi, assim, que o fato de nós sermos amigos, né? Nessa época a gente já era amigos, eu não tinha mais medo, nem ficava muito assustada, como eu fiquei na qualificação, mas, assim, o fato de nós termos já compartilhado muitos espaços, de eu ter lido, estudado, enfim, a sua obra desde 1996, 95, enfim, me permitiu acompanhar muito bem aquela brilhante fala dele, né? E me deu uma sensação muito boa. E depois, nas conversas durante o congresso, porque aquilo rolou nas mesas, nos debates, enfim, né, a mesa do Fernando, a fala do Fernando, né, e eu me percebi, assim, muito privilegiada, né, foi muito privilegiada mesmo por ser próxima do Fernando. Daí eu dizia para as pessoas, não, é complicado, mas isso é importante, isso é essencial, e me sentia, assim, autorizada a falar e discutir aquelas ideias do Fernando, né? Bom, o Fernando foi essencial para nós, nesse caminho teórico e metodológico, em que ele afirmou com muita clareza algo que para nós é muito caro, né, que é a necessidade da superação das dicotomias, né?
E como não podia deixar de ser, quer dizer, assim, esta forma de pensar do Fernando, criativa e crítica, e essas duas coisas caminhando juntas, né, elas constituem toda a sua obra, né. Fernando vai afirmar, né, a necessidade, e isto para nós até hoje é uma tecla que a gente bate muito por conta das contribuições do Fernando. Ele afirma a necessidade de negarmos na radicalidade as perspectivas instrumentalistas e positivistas, né? E apresenta a epistemologia qualitativa e a teoria da subjetividade. Então, assim, essas contribuições são contribuições, enfim, imensas, né? Essas posições mudaram muito a forma de se fazer pesquisa no Brasil, né? E a nossa, sem dúvida, em particular, né? Enfim, são muitas as coisas que aparecem, que são importantes, que nos tocam, e tem um pedacinho lá que o Fernando fala, uma vida é pouco. Realmente uma vida é pouco, né? Mas a contribuição do Fernando é imensa. E obrigada. Obrigada, Ia, muito lindo. Eu vou, sem mais demora aí para a gente poder também, procurando ganhar o tempo, né? Vou passar, então, à professora Maria da Graça Gonçalves, para que é a nossa última intervenção, né? Nós somos 4 combinados de trazer trechos, né? Destacar coisas do livro, e então agora está aí. Graça, agora é com você. Bom, boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco. Claro, eu começo agradecendo de estar aqui nesse lugar, de poder participar dessa atividade, e eu fiquei aqui pensando, são muitas coisas mesmo que a gente poderia falar, o livro é bastante intenso, aí eu optei por escrever aqui algumas reflexões e compartilhar com vocês. Então, vou aqui trazer as minhas memórias, as minhas lembranças e como eu faço a leitura desse livro. Começo dizendo que é bastante significativo que estejamos aqui neste grupo de amigos para o lançamento desse livro. Nós estamos reunidos no desejo de fazer reconhecer a importância da vida e obra do Fernando, principalmente porque sua vida e obra têm relação intrínseca com a valorização dos sujeitos individuais e coletivos. A valorização dos sujeitos individuais e coletivos nos é caro, como também era para ele. Isso nos reúne. Nos reunimos com o Fernando nos projetos acadêmicos e de vida, e estávamos sempre juntos com essa perspectiva. Foi muito bom, nesse sentido, compartilhar com ele as perspectivas que apontam para a possibilidade de produzir mudanças na psicologia, na academia, na sociedade e na vida. Queríamos com ele, e continuamos querendo, um mundo melhor para todos e todas. Foi uma experiência gratificante encontrar no livro essa inquietude do Fernando, que impõe a busca por respostas e propostas, a busca por mudanças. Uma inquietude que tem na sua biografia várias facetas, como aqui fica demonstrado em tudo que está sendo apresentado, mas também pode ser conferido nas páginas do livro. A inquietude que está na insatisfação, na insubordinação, no enfrentamento, na renovação, na inovação que ele era capaz de produzir. Tudo isso está lá no livro, narrado de maneira tão sensível pelo Daniel Goulart e pelo próprio Fernando, na narrativa da sua vida e obra. É muito bom mesmo. Os exemplos são muitos, eu poderia falar de vários dos exemplos dessa relação, de como isso toca a gente na leitura. Eu vou me deter em alguns pontos da sua obra que falam da sua inquietude frente à psicologia, mais especificamente frente à produção de conhecimento em psicologia. Ao apontar isso, eu aponto também a presença marcante do Fernando como amigo. Ele estrutura sua obra, como já foi dito aqui, num tripé, né? A epistemologia qualitativa, a teoria da subjetividade e o método construtivo interpretativo. A sua produção vai aprimorando constantemente essa articulação, com elementos de cada âmbito,
se tornando cada vez mais nítidos e desenvolvidos esses aspectos, que são referências importantes para a produção de um conhecimento sobre o sujeito e a subjetividade, aspectos também que já foram destacados. Mas vale destacar, no meu modo de ver, que a sua discussão sobre epistemologia qualitativa é inspiradora para muitas reflexões e produções sobre esse tema na psicologia. A questão epistemológica é uma questão importante, né? E essa inspiração e essa importância do Fernando é porque a revisão epistemológica crítica tem sido um dos eixos centrais para avançarmos na produção de uma psicologia que concretize o seu compromisso com questões relevantes da sociedade, contribuindo para leituras da realidade que superem as clássicas dicotomias presentes na psicologia, que aí acabou de mencionar, né? As dicotomias entre razão e emoção, interno e externo, subjetivo e objetivo, indivíduo e sociedade, conhecimento e prática, prática profissional e prática política. São dicotomias que temos que superar, e para isso a discussão epistemológica é muito importante. Porque a gente tem apontado que as dicotomias levam à individualização das análises e à naturalização dos processos históricos. E essa naturalização e individualização tem base em questões epistemológicas, como foram postuladas e pretensamente resolvidas por concepções referidas no empiricismo, no positivismo, no subjetivismo, no objetivismo, tudo bastante criticado na obra do Fernando e na discussão da epistemologia qualitativa. Nessa direção, a crítica de Fernando às epistemologias que sustentam as dicotomias, que impedem a análise de processos sociais, culturais e históricos que contribuam para a compreensão aprofundada do que mantém e reproduz situações de opressão e anulação do sujeito, é uma contribuição fundamental. Muito aprendemos e dialogamos com ele nesse âmbito das epistemologias, e aí encontramos referência e apoio para o desenvolvimento da epistemologia crítica, como vimos fazendo também desde Silvia Lane, nesse diálogo tão importante com o Fernando. E aí me vêm lembranças, né? Porque também tenho as minhas lembranças da relação com o Fernando, da nossa amizade. Essa amizade que eu chamo de acadêmico-afetiva, né? Que realiza também na vida a superação de dicotomias. Estamos juntos, né? Produzindo junto, pensando juntos. E aí eu lembrei, nesse processo, do Fernando presente em um evento, acho que era na Unimep de Piracicaba, já faz bastante tempo, onde eu estava numa mesa. E aí, para meu espanto, o Fernando estava lá, assistindo à mesa. Por que espanto? Porque não era comum que os grandes nomes, como era o caso do Fernando, participantes de um evento, assistissem a uma atividade de pesquisadores iniciantes, pouco conhecidos, como éramos os componentes da mesa. É uma das lembranças que eu tenho do Fernando, discutindo as questões epistemológicas, fazendo suas críticas ao positivismo a partir daquelas falas da mesa. Foi muito lindo aquilo na minha história e na minha relação com o Fernando. Eu lembro também dele comentando comigo, num dos encontros, um trecho de um capítulo de livro que eu escrevera, no qual há uma discussão epistemológica em que eu saliento o caráter instrumental e reducionista do positivismo. E aí o Fernando veio discutir comigo, e aí ele veio, é isso que eu quero dizer, essa generosidade dele, essa forma de valorizar o trabalho do outro, né? E aí ele veio dizer que isso era um importante aspecto do positivismo e que era importante apontar essa crítica. Eu havia dito aquilo no texto, mas o comentário do Fernando ressignificou aquilo para mim, né? E deu um outro lugar, a importância de valorizar essa discussão, que é uma coisa que aprendi com ele, apesar de eu ter escrito aquele texto, né? Então, essas lembranças mostram, a meu ver, uma forma de inquietude absolutamente construtiva, o incentivo, a busca de parceiros, a valorização da obra do outro, as que são marcas de sua vida e de sua obra. A Ia comentou, né, a forma como ele fazia as críticas, como ele valorizava as críticas, mas ele fazia desse jeito, era o meu entendimento, né, procurando valorizar o outro e reconhecer a possibilidade do diálogo com o outro. Está na minha memória...
Está na minha memória também, como uma boa lembrança do Fernando, a resenha sobre o seu livro Sujeito e Subjetividade, que eu fui convidada a fazer. Eu fiquei bastante honrada com esse convite, a resenha foi publicada. Mas a importância disso está no fato de que essa publicação rendeu boas conversas entre nós. Nesse momento, por volta de 2004, eu percebi, lendo aquele livro, de maneira mais límpida, aos moldes de um insight, aspectos importantes da produção do Fernando, o que significa em sua teoria a centralidade do sujeito e o significado do valor heurístico que ele atribui à teoria. A centralidade do sujeito já foi comentado aqui, já foi sendo desenvolvido por ele, então não há dúvida, e principalmente a gente percebe isso, né, como vida e obra se mesclam na valorização do sujeito, na vivência do Fernando como um sujeito ativo, produtivo, afetivo, e que elabora brilhantemente, né, uma concepção de sujeito e subjetividade. O segundo aspecto, o valor heurístico atribuído à teoria, a elaboração teórica, é também um aspecto da sua epistemologia qualitativa. A elaboração daquela resenha e as conversas posteriores com Fernando, a esse respeito, significaram para mim um importante aprendizado. Sua releitura da história da psicologia, das diferentes abordagens e vertentes, mostra que o reconhecimento da teoria como algo que está para além da dicotomia empírico-abstrato é fundamental para conduzir a pesquisa. Sua obra traz, então, a superação também da dicotomia clássica entre empiria e teoria, e permite recolocar no processo de produção de conhecimento uma e outra. Ao fazer isso, Fernando recoloca também o sujeito no processo. Ele é o centro, é o que dirige o processo e articula o empírico e o teórico. Por isso, não há que separar um e o outro, não há que se optar por um ou outro. O processo de conhecimento é construtivo e interpretativo e se vale dessa relação dialética, dialógica, complexa. Um interessante trecho do livro, e eu fui encontrar isso de novo na leitura do livro, né? Um interessante trecho do livro traz um momento da entrevista em que essa densa discussão é trazida por ele em breves e simples palavras com a sabedoria de um mestre. Aí vou, entre aspas, citar um trechinho do livro. Exatamente, ele fala, respondendo a Daniel. Isso é parte da dicotomia histórica que tem se mantido, na qual a teoria está de um lado e do outro estão as metodologias, como se fossem caixas de ferramentas para serem aplicadas a partir da coleta de dados. Aliás, que nome mais absurdo esse de coleta de dados? Na sequência, Daniel faz uma colocação retomando a noção de que o campo da pesquisa não é apenas empírico, ele inclui a produção teórica. Ao que o Fernando responde, claro, é o campo da construção. E a conversa continua com essa leveza que desmonta candidamente cânones centrais das epistemologias tradicionais que ele critica e que, segundo ainda sua fala, levam a preconceitos contra as teorias. Esse eixo do seu sistema teórico relativo ao método construtivo interpretativo dá consequência à postura epistemológica e teórica como se vê. Está brilhantemente evidenciado nas ricas conversas que ele teve com Daniel e que estão no livro. É assim que vamos lendo essa obra. Cada parte remete a muitas discussões, encontros, ensinamentos, trocas que pudemos ter com Fernando e seu grupo. Verdadeiras vivências de sujeitos individuais e coletivos. Como pudemos ser cada um de nós e nossos grupos nessa relação, nessa amizade acadêmico-afetiva que tanto aprendizado nos trouxe. Por isso, e por muito mais que a gente poderia falar aqui por muito tempo, é que é uma honra estar aqui hoje, é que é muito bom ouvir tantas coisas sobre o Fernando, e é importante, né, e está sendo muito bom, foi muito bom ler o livro, e está sendo muito bom poder voltar a esse livro ainda mais. Muito obrigada. Muito bem, Graça, muito bom. Bom, é isso aí. Nós queremos aproveitar esse momento final das nossas 4 intervenções para agradecer ao Daniel, a Albertina, a moça que traduziu, desculpem, não me lembro, Laura, a moça que traduziu as entrevistas, a todos aqueles que participaram dessa construção desse livro, né?
e que nos permitiram essa possibilidade agradável, essa possibilidade instrutiva, essa possibilidade qualificadora, que é a leitura do livro do Daniel e do Fernando. Obrigada, agradeço ao Daniel e ao Albertina, agradecendo a todos os demais que colaboraram. Bom, lembrar que vou devolver a palavra ao Daniel para que ele possa fazer uma amarração, como a gente diz, né? Mas lembrando que quem precisar de certificado deve buscar, né, deve solicitar o certificado, a Márcia já pôs aí em algum momento essa informação no chat, se ela puder, ela põe de novo. Lembrando que o livro, hoje e amanhã, está sendo vendido por um preço camarada de R$60 mais o frete, e que as pessoas podem aproveitar esse momento para fazer essa compra, né? E com isso, lembrando que o Bruno vem em seguida do Daniel para comentar o que foi comentado, né? E a gente ainda deve ter aí um tempinho, mesmo que curto, para ouvir algumas pessoas que queiram se pronunciar. Daniel, com você, poucos minutos, Daniel. Com certeza, com certeza. Depois do que vocês falaram, olha, sinceramente, não tem mais muito o que dizer do ponto de vista. Sempre tem muito o que dizer, né? Mas assim, eu me sinto tão contemplado e tão bem ouvindo vocês na leitura, né? Em como vocês desdobraram, conectaram com as histórias que vocês tiveram com o Fernando, que de fato não precisa ser dito muito mais por mim, enfim, né, nesse momento. Eu só queria sublinhar, talvez, coisas em muito breves minutos, que vocês disseram, que me parecem ter uma importância muito grande, né, nessa compreensão, vida e obra em Fernando Gonzalez Rey. A Ana traz na fala dela uma experiência que o Fernando teve com 16 anos de idade, na qual ele foi preso, né? E é interessante que essa prisão, ele ficou 2 anos nesse processo, é fruto e é parte de um processo relacional, de uma convivência com a diversidade, de um profundo interesse pelo outro, um outro diferente, um outro estigmatizado, um outro de histórias de vida, muitas vezes patologizadas, totalmente estigmatizadas socialmente, que é interessante que vem daí o interesse emergente no jovem Fernando pela psicologia humana. Olha que coisa interessante. Muitas vezes idealizamos o processo de desenvolvimento, como se de um grande autor, né, tivesse que emergir de uma história irretocável, com condições plenamente ou unicamente favoráveis, né? E eu acho que a própria história dele é uma bela expressão de que o desenvolvimento subjetivo ele emerge em contradições, em dificuldades, em desafios e, fundamentalmente, na forma como se posiciona, como a pessoa se posiciona diante desses processos, abrindo alternativas a isso e ampliando as perspectivas de vida, né? Então, o interesse dele pela psicologia nasce da vida, das relações, e não de uma abstração acadêmica. É importante isso. Eu destacaria também a fundamental importância, que eu acho que todos falaram de alguma forma, da crítica, do debate, da frontalidade do Fernando, de uma paixão pela discussão, né, associada a uma profunda valorização do outro, né? Para ele, o diálogo não era uma abstração, o diálogo não era um princípio vazio, o diálogo representava uma autêntica possibilidade de relacionamento emocional, de provocação, de reflexão, de crítica, na qual se reconhece profundamente o outro no seu saber, no seu posicionamento, e esse outro que, a partir da relação comigo, pode abrir novos caminhos, pode abrir... Então, esse lugar dele como cientista se associa e se articula de uma forma muito bonita à figura humana dele e à sua condição de educador,
né? Essa mesma valorização que a Graça falava, né, que a Ia falava na banca de doutorado, que a Graça falava no congresso, né, da valorização que ele teve, né, de vocês nesse momento como pesquisadores, pesquisadoras iniciantes, eu também vivi isso sendo um estudante de graduação de psicologia, né? Ele foi capaz de construir uma relação com um estudante de graduação de psicologia, já no auge do seu reconhecimento internacional, como um grande autor, etc., um profundo diálogo de reconhecimento, né? E que, para mim, foram marcas incontornáveis de que afeto, paixão, filosofia de vida, né, são sangue, carne e osso da produção de conhecimento, né? E a gente ainda segue insistindo muitas vezes, né, na produção de conhecimento, da ciência, da psicologia, da pesquisa, como sendo algo mais... É isso que vocês criticavam, sublinhavam na obra dele. Enfim, né, é instrumentalista, desvitalizado, né? Eu acho que ele encarnava tudo isso de uma forma muito, muito bonita, assim, né? O Odair fala coisas muito importantes sobre o trânsito dele de Cuba ao Brasil, né? E eu destaco, assim, de como o Fernando ele ia construindo e se debatendo com os contextos normativos em que ele vivia, de uma forma sempre muito autoral, crítica, né? Muito fiel a alguns princípios, sobretudo o princípio de criticar as formas de institucionalização vigentes, que calam a singularidade das pessoas e que geram formas indignas de vida, né? Ele é crítico disso em qualquer sociedade, foi em qualquer sociedade, no Brasil, em Cuba e nos lugares que ele transitou, né? Crítico do dogmatismo, crítico da burocratização, né, que tomaram certos estratos de poder em Cuba no momento dos embates que ele tinha, que tomam e tomaram historicamente o Brasil de outras formas, né? Eu acho que esse é um lugar que descristalizava ele de uma posição que se reificava na ideologia, né? Ou seja, ele pensava e repensava. Esse trânsito dele de Cuba para o Brasil, né, ele falava, antes, no livro ele fala isso, né, antes eu era um sujeito dentro do sistema, né, dentro do sistema socialista cubano. Depois do que eu vivi, eu passei a entrar num confronto com o sistema também, de um sujeito que precisou abrir caminhos também num outro cenário social e que pôde se distanciar desse espaço para ver também problemas de organizações, problemas históricos que estavam ali. E assim foi no Brasil, né? A Ana destacava algo que eu acho que é muito importante de reconhecer e que ele reconhecia, e a Albertina também. O acolhimento do Brasil, por um lado, das pessoas, né? Das instituições, onde ele pôde transitar, onde ele pôde trabalhar, e a Albertina também, isso também com suas dificuldades, com seus embates, com as coisas que a gente sabe que existem nas instituições, né, as competições, as invejas, os ciúmes que existem, mas é muito importante como nesse trânsito, que não foi um trânsito fácil, porque realmente, como o Odair fala, eles ficaram no Brasil não por um projeto que eles tinham de sair de Cuba, eles queriam voltar para Cuba. Eles ficaram no Brasil porque eles foram proibidos de voltar, né? E isso levou com que eles ficassem anos sem ver filhos, tias, parentes, amigos, enfim. Mas não somente isso, nesse processo, ele é capaz de emergir como sujeito desse novo espaço social, que eram os contextos do Brasil. E mais do que isso, com os exemplos dados, né, de fazer com que ele se desenvolvesse, trouxesse e favorecesse o desenvolvimento de outras pessoas também. Eu acho isso muito, né, importante. Esse caráter, e aí eu acho, para finalizar, né, a Ia falava da preocupação com a continuidade da obra dele, né, e eu acho que isso é uma preocupação, e mais do que uma preocupação, uma ocupação que a gente está assumindo, né, grupo de estudo e trabalho, as redes nacionais e acadêmicas que estão trabalhando com a teoria, e eu penso que nesse sentido, o próprio exemplo dele, né, quando a Graça fala, por exemplo, o aprimoramento, a lapidação, o desenvolvimento constantes, né, da teoria da subjetividade, da epistemologia, da metodologia, de como
nos diálogos que ele tinha, nos embates, ele aportava, mas ele também se transformava, ele também se deixava tocar. Ele reconhece muito que determinadas figuras, diálogos, traziam para ele novas reflexões e possibilidades de ir além, né? E não é à toa, né, que o trânsito internacional dele, que a IA destaca, né, as parcerias dele, a forma como ele vai sendo gradualmente reconhecido internacionalmente, né, é fruto também da audácia dele, da força com que ele defendia as ideias, da paixão pelo debate, né? E algo que não é comum, né, na América Latina, nos autores na América Latina, na academia latino-americana, né? E essa forma de mobilizar os cenários cristalizados, eurocêntricos, né, que ainda tinha determinadas, enfim, formas, né, de fazer. Isso foi muito custoso, foi com muito trabalho, foi com muito embate, né, e eu acho que aí é o principal, a principal inspiração para a gente seguir adiante, com as novas questões que emergem, com os desafios que hoje a gente já tem identificado na própria teoria da subjetividade, para seguir avançando, para seguir teorizando, os novos temas de pesquisa, de trabalho que vão emergindo historicamente, que são novos, né? E que pode nos levar a avançar esse processo. Eu acho que é um convite e uma responsabilidade tremendos, né? E eu penso que reconhecer essa história e essa trajetória é uma forma de trazer a responsabilidade da gente para pensar como faremos, né? E estamos já tentando fazer, mas como continuaremos fazendo esse referencial e essa obra, não como uma letra morta, não como uma referência somente histórica, mas como de alguma forma, ferramentas e possibilidades de pensamento para se debruçar sobre as novas questões que estão emergindo, a partir de novas articulações que ainda não foram feitas, né? E que sempre foi o desejo dele, né? Que a teoria seguisse avançando a partir da criação de outros, né? Porque uma vida é pouco, como diria, né? Como ele falou no livro. A vida dele parece que foram 30, 40, né? Às vezes a gente lê no livro. Mas uma vida é pouco porque a gente precisa de mais. Ele precisou de muitos para se transformar também na vida e na produção dele, né? E a gente segue precisando sermos muitos para continuar avançando nesse caminho. Então, devolvo, Ana, e aí a gente passa para nosso momento de interlocução com as pessoas que estão aqui. Muito bom o seu fechamento, muito gostoso de ouvir. Bom, eu acho que nós temos aqui conosco o Fernandinho, né, Albertina? Aparece alguém aqui para mim, Fernando Gonzalez. Fernando Luiz, filho, Fernando está aí, que alegria. Fernando Que bom, tá aí. Fernandinho. Que bom, que bom. Fernandinho, né, Fernandão? O Ferni. Sotil também está, eu acho. Sotil também está, que alegria. A Sotil estou vendo. Oi, 2 Sotil. filhos do Fernando aqui com a gente, que alegria. Muito bom, que bom que vocês estão conosco. Bom, nós temos já, a Wanda está inscrita, ela está garantindo, ela está inscrita, né? Mas eu vou primeiro, como prometido, passar a palavra ao Bruno Cobucci, para que ele possa comentar, reunir aí os comentários que foram feitos, né? E a gente aí ouve as pessoas. Vai lá, Bruno, é com você. Boa noite, pessoal, boa noite a todas as pessoas. Nós tivemos no chat, principalmente, comentários em homenagem, elogiosos, celebratórios em relação ao Fernando. E, além disso, uma única pergunta. Eu acho que as pessoas estão bem empolgadas, talvez, para participar por voz, assim. Então, eu vou tentar ser sucinto e eu vou sobrevoar esses comentários mais elogiosos, desse tipo, e trazer a pergunta na sequência. Então, por exemplo, o comentário da professora Alexandra. A obra do Fernando nos convoca a transgredir e criar novas possibilidades de vida. Ela se eterniza nos movimentos que provoca e por tudo isso somos gratos. Mensagem de Iordanes. Fernando Luiz Gonzalez Rey
foi um manancial epistemológico. Ele foi capaz de nos dar várias teorias e, entre elas, a mais importante é a subjetividade. O interessante é que ele forneceu um método construtivo-interpretativo para estudar a subjetividade do sujeito. Maria Fernando, excelente profissional e ser humano. Divulgar e implementar sua majestosa obra é vital para o desenvolvimento da psicologia na nossa região do mundo. O seu legado constitui o presente e o futuro da pesquisa qualitativa em psicologia. Saudações desde Cuba para todos, em especial para sua companheira de vida, Albertina Mitjans Martins. Comentário da Andréia. Das boas lembranças que tenho com o professor Fernando, uma fala da sua generosidade. Estava participando do primeiro simpósio de epistemologia qualitativa e subjetividade, e ele parou na frente do meu banner, eu ainda aspirante ao mestrado, e ele veio dialogar sobre o meu trabalho. Ele, um grande e renomado teórico, e eu, foi de uma boniteza, me emociona sempre. A Beatriz, a integridade de Fernando aparece no livro, quando, após Daniel apresentar algumas das perguntas de seus alunos a partir da teoria da subjetividade de Fernando, o Fernando diz: vou levar essas questões ao meu grupo de pós-graduação, porque eu cresço muito com esse tipo de pergunta, inclusive de críticas, cresço com críticas do que com pessoas me bajulando. Fernando convivia tão bem e respeitosamente com outros conhecimentos e crenças, porque no livro, apesar de ser ateu, respeita e nos oferece contribuições valiosas acerca da espiritualidade. Dentre vários outros comentários desse tipo. A pergunta, a única pergunta que houve até o momento, foi feita por Iordanes, e é no seguinte sentido: urge uma rede internacional de estudos sobre a teoria da subjetividade, com subgrupos interrelacionados, objetivos específicos. Seria possível criar um centro de estudos sobre o pensamento de Fernando Luiz González Rey? E a Maria complementa: eu me uno à ideia de criar uma aliança Cuba-Brasil, um centro de estudos, uma cátedra da teoria da subjetividade de González Rey. Acho que meu vídeo travou. Mas, no geral, foi isso. Comentários emocionados, sinceros. Eu acho que vai vir mais disso por aí, quando a gente abrir pela voz. Legal. E a gente viu, né, os coraçõezinhos, as palminhas subindo assim, né? Uma delícia ficar vendo as palminhas subindo. Legal. Legal, agradecemos aí as pessoas que se manifestaram, agradecemos ao Bruno de ter recolhido isso, e agradecemos a questão que eu acho que, oportunamente, eu acho que a Albertina, o Daniel, podem comentar alguma coisa sobre isso, né? Sobre essa... É uma provocação, né? Porque é uma provocação, se vocês vão criar um centro de estudos, se nós vamos fazer uma cátedra, né? Então, depois aí, acho que você comenta depois, né, Daniel? Tá. Então, vou passar a palavra ao Wanda Rodrigues para que faça a sua falinha. Só lembrar, claro, a Wanda tem aí, né? Todo mundo vai perdoar uns minutinhos a mais, né, para a Wanda, mas vou só dizer que daqui para frente nós vamos contar aí 1 minutinho e meio para as pessoas poderem falar, tá bom? Wanda, você tem um pouquinho mais. Gracias, Ana. Pues lo que está en orden primero es felicitar a Daniel por este trabajo maravilloso realmente, y a Albertina por haberlo acompañado en ese camino de más de una manera. Yo creo que es una aportación bien importante, no solo porque permite poner en clave histórico, social y cultural la vida y la obra de Fernando. Esa es una lectura, además de las 3 que dije que las 4 que mencioné en el prefacio, lo cual fue un honor y un privilegio pues poder hacer. Y pues les agradezco eso. En estos momentos hay
muchos, pudiéramos decir, esfuerzos de poner en diálogo diferentes modelos, y el modelo de fondos de identidad que han elaborado Esteban Guittari y David Subero, entre otras personas, ha sido puesto en diálogo con la teoría de la subjetividad recientemente en varios artículos. Y yo creo que ese libro ofrece mucha sustancia para poder mirar los fondos geográficos de identidad, la cubanidad de Fernando, el ser de una isla caribeña, donde pues, compartimos, además del idioma, en las Antillas Mayores, también otros fondos sociales como la familia, las amistades. Compartimos fondos culturales en la música, en el deporte. A Fernando le gustaba mucho el béisbol, entre otras cosas. Por supuesto, la música, la comida caribeña. Fondos institucionales que se ven en el libro. Hay todo un recorrido en ese trabajo que permite ir marcando señas en el proceso de desarrollo, ¿verdad?, de Fernando. Obviamente, una de los grandes aciertos del libro es ese recorrido que hace desde sus primeros años hasta el final de su vida. Y yo creo que esa lectura puede ayudar a las personas a apreciar mejor el trabajo de Fernando. Que demora um pouquinho para abrir meu som. Muito obrigada, Wanda, muito bom. Abraço carinhoso para você. Olha, tem mais alguém inscrito aí? Não na lista, mas ainda podem se inscrever. Claro, Ou podem. levantar a mão ou falar. É só abrir o microfone. Albertina, vai falar um pouquinho para a gente? Me emociona falar, Ana. Um Me pouquinho. emociona falar nestes momentos. E falaria para agradecer. Realmente agradecer o trabalho de Daniel, o vínculo que Daniel estabeleceu com Fernando, desde que era aluno da graduação em Ribeirão Preto. Depois veio a Brasília fazer mestrado, doutorado. E Fernando o considerava como um filho brasileiro. Então, esse vínculo, realmente agradeço, porque foi um vínculo que tivemos aqui, basicamente Fernando, todo o apoio que Daniel deu a Fernando e a nós, como família, nos momentos finais da vida de Fernando também, e como se dedicou a concretizar essa obra que de conjunto idealizaram. Ele conseguiu concretizá-la, realmente ajudei, mas de alguma forma o mérito é o mérito de Daniel. E agradeço muito, Ana, as palavras de vocês, de você, de Ia, de Graça, de Odair, a disponibilidade de vocês para fazer o lançamento do livro, amigos, de alguma forma se ficou evidente aqui. E agradeço a todos os que colaboraram no livro, a todos os que colaboraram no lançamento, e a todas as pessoas que estão aqui presentes, com seus comentários, com suas reflexões sobre Fernando, com seu carinho. Para mim é muito emocionante estar com vocês. Que bom que você falou. A gente gosta muito de estar com você e de ouvir você. Não sei se a Sochil e o Fernandinho querem falar também. Sochil, Fernando. Eu creio que Fernandinho teve que sair, porque lá é de madrugada. Tá. E me falou que sairia um momento, não sei se está voltando.
Tá. Eu queria saber se ele já completou o álbum das figurinhas. Lembra? Lembro, quando ele chegou ao Brasil, a primeira coisa que que a Albertina e o Fernando me pediram, será que eu podia ajudar o Fernandinho a completar o álbum de figurinhas de futebol? Aí eu escrevi para Abril Cultural, pedindo as figurinhas, contando, é um amigo que chegaram de Cuba e o filho adora futebol. E aí a Abril Cultural mandou o pacotinho das figurinhas. Foi muito bom. Não? Então, eu vou entregar a palavra ao Omar. Omar, cadê você? Para que ele se inscreveu aí. Omar, abra seu microfone. Será que o Omar caiu? Então, dois Omar aqui, eu fico pensando se talvez tenha se inscrito também, porque aperta ali, né? Não sei. Tem dois, Omar, tem o Omar Bravo, querido amigo, que eu conheço, enfim, Omar parte do Garcia. nosso grupo, e o Omar Garcia, que havia levantado a mão, né? O Omar Bravo se manifestou no chat, mas o Omar Garcia, mas não sei. Enquanto isso, eu queria só comentar, né, assim, também muito emocionado com as palavras da Albertina, de vocês, que temos, né, avançado, e se tem avançado muito na construção de redes, né, voltando à pergunta lá do colega. Então, por exemplo, em Cuba, está se consolidando, nesse momento, a partir da liderança, né, de um grupo muito consolidado já na Universidade do Oriente, né, em Santiago de Cuba, né, e aqui a gente teve presente vários representantes, né, Clara Soares, Irela, Taimara, enfim, Aimee, várias pessoas que, junto com a Universidade Central Marta Abreu de las Villas, em Santa Clara, e aí a figura do Alfredo Gonzalez tem sido central, tem conseguido sentar, mobilizar e dar os primeiros passos da construção de uma rede de estudos sobre teoria da subjetividade em Cuba, né? Que é uma rede que vai ser difundida, que vai ser aberta para pessoas que queiram, enfim, se inscrever, se tornar membro, com várias propostas de atividade. Mas os próprios grupos têm já feito várias iniciativas nesse sentido. Construção de cursos de pós-graduação vinculados, tem a proposta de se fazer cátedra, né? Isso eu estou citando um exemplo de Cuba, porque a pergunta veio de Cuba. Mas isso também tem sido gestado, pensado em outros países, como Chile, como Colômbia, e certamente no Brasil a gente tem diferentes grupos de trabalho, né, vinculados à ANPEP, por exemplo, grupos de estudo e trabalho nosso, a gente tem várias linhas de pesquisas, grupos de pesquisas que já estão sistematizando e de alguma forma avançando nesse sentido, mas sempre é possível pensar outras formas, né? Seja um centro, seja um instituto, seja uma via que se pode construir e articular nesse sentido. E é algo que a gente tem muito presente e sem dúvida nenhuma, é um desejo e uma forma também, né, de desenvolver adiante. Mas só para dizer que já tem sido feito, né, muita coisa nesse sentido também. Legal. Bom, acho que nós vamos caminhando para a nossa finalização, mas perguntando ainda a Sochil se ela quer abrir o microfone dela e falar um pouquinho para nós, para a gente te ver. Então, vou abrir, porque como filha do meu pai, né, sendo desafiada, não posso deixar passar. E, assim, também não perder a oportunidade para fazer essa homenagem. Eu acabei entrando tarde, porque foi um dia muito complicado. Então, aproveito também para agradecer, assim como fez Albert, né, a vocês por essa apresentação e pelo livro, e o Daniel por toda essa, justamente por ser parte da família, porque eu também vivi tudo isso como o Albert descreveu. Então, assim,
é complicado, né? Na verdade, assim, meu pai, ele, assim, a coisa que mais eu sempre percebi ao longo do meu crescimento e tudo mais, de fato, eu sou muito parecida com ele, e eu sempre valorizei a persistência dele. Então, para mim era uma coisa, eu quase não que me espelhasse, porque o que eu fazia era reconhecer que eu não tinha a persistência que ele, mas a gente depois vai vendo que é mais parecido do que achava, inclusive, e para mim foi, sim, sempre muito impressionante como ele trabalhou até o último momento, a fortaleza que ele teve, né? E o optimismo, ou seja, como ele ajudou a gente a levar todo o processo da doença nos últimos anos, e nós, enfim, foi um período de muito aprendizado para ele também, e para nós como família. Então, essa talvez seja a sua característica mais impressionante, que eu sempre vivi e respeitei. E a outra coisa, assim, ele era bem irreverente, então eu também. Então, isso ficar falando dos outros é uma coisa que ele não estaria fazendo. Mas eu agradeço muito por esse espaço e por todo esse trabalho e por toda a manifestação, né, de carinho e de respeito de todos que estão presentes. Muito obrigada. Obrigada, Sushio, muito obrigada, foi muito bom. Te ver e te ouvir, você é muito parecida, não só de jeito, mas de cara também, parecida com o Fernando. Muito bom. Olha, um dia o Fernando me perguntou, Anaboc, qual é a diferença entre vejo e vejo? Falei, Fernando, os dois são iguais. Não, as pessoas falam, às vezes vejo, às vezes falam beijo. Eu falei, é muito diferente, então. Se é beijo e vejo, é muito diferente. Né? Porque vejo é vejo, Fernando, vejo. E beijo é beijo, Fernando. Ele falou, não sei a diferença. E aí, quando ele foi embora, ele disse, não, acho que agora eu aprendi. Um beijo para você, Ana Bock. Não tinha jeito. Não tinha jeito. A outra coisa é que ele falava assim, alto nos lugares. Ana Bock, vamos comer uma pizza. Falei, Fernando, pelo amor de Deus, não fale isto alto. Nós podemos comer a pizza, mas você não fala alto, porque você não sabe falar pizza. Então, fica muito feio, Fernando. Eu falava para ele, eu sou presidente de uma entidade nacional de psicólogos e você me chama do outro lado do salão para eu comer uma pizza. Não, Fernando, pelo amor de Deus. Proibi Fernando de falar em comer pizza. Era a única coisa que não podia. Eu falei, agora você vai comer na minha casa uma pizza, mas em lugar nenhum mais. Então é isso. Eu quero me despedir em nome da equipe. Não sei se Daniel ainda quer falar, não? Eu quero me despedir em nome da equipe de Psicologia Sócio-Histórica da PUC de São Paulo. Estamos aqui, eu, a Graça, a Ia e o Odair, representando essa equipe, equipe amiga, equipe afetiva, academicamente afetiva, amiga do Fernando, e que vivemos muito bem junto com ele, os anos que pudemos viver. Tá? Então, agradeço e mando um beijo para todo mundo. Tá bom? Até, um abraço, Albertina, especialmente para você e para a Sushil e para o Fernandinho. E para o Daniel, filho brasileiro. Beijo, isso. Daniel. Obrigada por ter trabalhado com a gente, ter montado isso junto. Foi muito bom, muito gostoso. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Equipe sócio-histórica, família, amigos, colegas,
todas as pessoas que estiveram aqui hoje celebrando esse momento. Acho que fica guardado no nosso coração. Felizmente também gravado. É isso mesmo. Tchau, gente.